A cada 19 de abril, celebramos o Dia dos Povos Indígenas no Brasil. Mas será que sabemos realmente quem são os povos indígenas? Quais são suas histórias, lutas e desafios? E qual a importância de se preservar suas culturas? Para desvendar um pouco do universo indígena, vamos nos aprofundar nas questões a seguir. Boa leitura! No coração do Brasil, entre rios, matas e montanhas, vivem os verdadeiros guardiões da terra, os povos indígenas. Nosso país é um mosaico cultural e étnico, abrigando mais de 300 povos indígenas falantes, de cerca de 270 línguas diferentes. A diversidade cultural indígena brasileira é imensa, com cada povo tendo sua própria língua, costumes e tradições. A maioria dos povos indígenas vive nas regiões Norte e Centro-Oeste, especialmente na Amazônia Legal, com destaque para os estados do Pará, Mato Grosso e Rondônia. Entretanto, comunidades indígenas também estão presentes em todo o território nacional, do litoral ao sertão, como os povos Guarani e Kaiowá, no sul do país, e os Tupi, Guarani e Xavante, no sudeste. Cada povo indígena tem sua própria forma de viver, pensar, criar e se conectar com o mundo. Durante o ritual, os indígenas entoam cantos e danças tradicionais, acendem fogueiras e pintam seus corpos com desenhos simbólicos. É um momento emocionante e profundo, em que a espiritualidade se manifesta com força. As crenças e valores dos povos indígenas também são profundamente conectados com a natureza. Para eles, a floresta, o rio e a fauna e flora local não são apenas elementos do meio ambiente, mas seres vivos com os quais se relacionam de forma respeitosa e harmônica. A cosmovisão indígena reconhece a interdependência entre todos os seres e a necessidade de viver em equilíbrio com o meio ambiente. Essa visão está enraizada em suas culturas há milênios e influencia diretamente suas práticas cotidianas. A alimentação, por exemplo, é baseada em preceitos que visam manter o equilíbrio dos ecossistemas. A caça, a pesca e a agricultura são realizadas de forma sustentável, garantindo a preservação das espécies e dos recursos naturais para as futuras gerações. Os indígenas também desenvolvem um profundo conhecimento sobre as propriedades medicinais das plantas, utilizando-as para tratar enfermidades da comunidade. Esse saber tradicional é transmitido oralmente, de anciãos a jovens, perpetuando-se ao longo do tempo. Apesar da riqueza cultural, histórica e do saber dos povos indígenas, estes grupos enfrentam inúmeros desafios em decorrência da falta de políticas públicas eficientes de proteção, promoção e valorização de suas culturas. As terras indígenas continuam ameaçadas por invasões de grileiros, madeireiros ilegais, garimpeiros e grandes empreendimentos. A demarcação de territórios indígenas, processo previsto na Constituição Federal, é lenta e burocratizada, o que gera conflitos e violações aos direitos dos povos originários. Além disso, preconceitos e racismo ainda ferem a dignidade dos povos indígenas. Muitas comunidades sofrem com a falta de acesso à saúde, educação, saneamento básico e outras políticas sociais, o que impacta diretamente o bem-estar e a qualidade de vida de seus membros. Em contrapartida, os povos indígenas demonstram grande resistência e luta por seus direitos. Líderes como Ailton Krenak, Davi Kopenawa e Sônia Guajajara vêm dando voz aos povos indígenas e denunciando as diversas violações sofridas por sua população. A valorização da cultura indígena tem sido um marco importante na preservação da identidade de povos e na construção de um Brasil mais justo e igualitário. Os povos indígenas brasileirinhos são os verdadeiros guardiões da natureza, detentores de um saber ancestral que pode contribuir para a construção de um futuro mais sustentável. Para tanto, é fundamental promover políticas públicas eficientes
que garantam a proteção, a valorização e a promoção dos direitos dos povos indígenas. Os povos indígenas brasileiros representam um patrimônio cultural imaterial para a humanidade. Sua presença no território brasileiro data de milhares de anos, e sua cultura e forma de vida se desenvolveram de maneira única, adaptando-se aos diversos ecossistemas do país. Diversos povos indígenas habitam o Brasil, cada um com sua própria língua, costumes e tradições. Dentre eles destacam-se os seguintes: Xavante. Localizados principalmente nos estados do Mato Grosso e Goiás, os Xavantes são conhecidos por sua habilidade como guerreiros e sua forte ligação com a terra. Sua cultura é rica em mitos, lendas e cerimônias que expressam seu profundo respeito pela natureza. Guarani. Os Guarani são um dos grupos indígenas mais numerosos do Brasil, distribuídos principalmente nos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Sua cultura é marcada por uma profunda espiritualidade e sua língua, o Guarani, permanece viva e utilizada em diversos contextos. Waior. Os Waior se localizam na região amazônica, especialmente no estado do Pará. Conhecidos por sua pintura corporal elaborada e seus rituais de cura, os Waior possuem um profundo conhecimento sobre o uso medicinal das plantas. Kauá. Os Carruar vivem na região central do Brasil, principalmente no Distrito Federal e no estado de Tocantins. São conhecidos por sua habilidade na cestaria e pela produção de cerâmica artística. Araueté. Os Araueté residem na região amazônica, com presença significativa no estado do Pará. Conhecidos por sua música e danças, os Araueté possuem uma rica tradição cultural que se manifesta em diversos aspectos de sua vida. Yanomami. Os Yanomami habitam a região norte do Brasil, na divisa com a Venezuela. Conhecidos por sua resistência política e social, os Yanomami lutam por seus direitos territoriais e pela proteção de sua cultura. Tupinambá. Os Tupinambá vivem no estado do Espírito Santo e são conhecidos por sua habilidade na agricultura e sua organização social complexa. Suas festas e cerimônias, como o Festival do Maracanã, são importantes momentos de expressão cultural. Carajá. Os Carajá residem no estado do Tocantins e são conhecidos por sua música e danças, como o Bumba Meu Boi, que retratam a vida cotidiana e a relação com a natureza. Aimoré. Os Aimoré se localizam no estado do Rio Grande do Sul e são conhecidos por sua habilidade na pesca e sua organização social matrilineal. Suas mulheres desempenham papéis importantes na liderança comunitária. Mebengocrã. Os Mebengocrã residem na região amazônica e são conhecidos por sua organização social e política, bem como sua habilidade na caça e na pesca. Suas aldeias são compostas por diversas famílias e possuem líderes comunitários. Ticuna. Os Ticuna vivem na região amazônica, especialmente no estado do Amazonas, e são conhecidos por sua habilidade na navegação fluvial e sua organização social em grupos nucleares. Suas casas, construídas sobre a água, são exemplos de adaptação ao meio ambiente. Os povos indígenas brasileiros são caracterizados pela grande diversidade cultural e pela riqueza de suas tradições. Cada povo possui características únicas, línguas e costumes próprios. Em geral, a cultura indígena se destaca por sua conexão profunda com a natureza, sua organização social baseada em princípios comunitários e sua resistência em manter viva sua identidade cultural. Os indígenas brasileiros são guardiões da biodiversidade, detendo um saber ancestral sobre o uso sustentável dos recursos naturais. Seus conhecimentos sobre plantas medicinais e técnicas de manejo florestal são exemplos a serem seguidos para a construção de um futuro mais sustentável. A organização social indígena se baseia em princípios de igualdade, cooperação e respeito à diversidade. Suas formas de governo, muitas vezes conselhos comunitários, promovem a participação de todos os membros da comunidade nas decisões políticas e sociais. A resistência indígena à imposição de valores culturais externos é notável. A valorização de sua língua, crenças e costumes contribui para a manutenção de sua identidade cultural
e para a construção de uma sociedade brasileira mais rica e plural. A cultura indígena brasileira é um patrimônio cultural imaterial para a humanidade. A preservação e o incentivo à valorização de suas tradições, línguas e conhecimentos são essenciais para a construção de um Brasil mais justo, igualitário e sustentável. A diversidade cultural indígena é um dos elementos que tornam o Brasil um país rico e vibrante. A valorização da cultura indígena contribui para a formação de uma identidade nacional que celebra a diferença, a igualdade e o respeito à natureza. Os povos indígenas brasileiros vivenciam um momento crítico em suas histórias. Seus territórios continuam sendo ameaçados por invasores e madeireiros, e suas vidas correm perigo devido à violência e criminalidade. É fundamental que o governo brasileiro atue de forma eficiente para garantir a proteção e os direitos dos povos indígenas, como previsto na Constituição Federal e nas convenções internacionais. A educação antirracista e o combate ao preconceito e racismo são cruciais para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. A valorização da cultura indígena na escola e a promoção de ações que combatam o racismo são medidas importantes para a garantia dos direitos civis e sociais dos povos indígenas. A promoção da saúde indígena, incluindo a atenção à saúde física e mental, é crucial para o bem-estar dos povos indígenas. A implementação de políticas públicas eficientes que considerem as especificidades culturais e as necessidades dos povos indígenas é fundamental para a garantia de uma vida digna. O acesso à água, saneamento básico e moradia digna são direitos básicos que devem ser garantidos a todos os brasileiros, independentemente de sua origem étnica. O desenvolvimento de políticas públicas eficientes para garantir esses direitos é essencial para a promoção do bem-estar social dos povos indígenas. A valorização da cultura indígena e a promoção de políticas públicas eficientes para a proteção e o desenvolvimento de povos indígenas são investimentos no próprio desenvolvimento do Brasil. A riqueza cultural, a diversidade de saberes e a conexão com a natureza dos povos indígenas são elementos essenciais para a construção de um Brasil mais justo, sustentável e próspero. Reconhecer e valorizar a cultura indígena é reconhecer e valorizar a própria história e identidade do Brasil. A cultura dos povos indígenas brasileiros é rica e diversificada, com cada grupo possuindo suas próprias características, línguas e costumes. A música, a dança, a pintura corporal, as festas e as narrativas orais são elementos centrais na cultura indígena. A música e a dança expressam a espiritualidade, os mitos e a relação com a natureza. A pintura corporal possui significados simbólicos e estéticos, representando a identidade cultural e os laços comunitários. As festas e cerimônias, como o Kaxinawa, celebram a vida, a natureza e os ciclos agrícolas, promovendo a união da comunidade. As narrativas orais, como mitos, lendas e histórias, transmitem conhecimentos, valores e a história do povo. A cultura indígena contribui para a construção de uma sociedade brasileira mais rica e plural, valorizando a diversidade cultural e promovendo a interculturalidade. A preservação e o incentivo à valorização da cultura indígena são essenciais para a construção de um Brasil mais justo e sustentável. A diversidade cultural indígena é um patrimônio cultural imaterial para a humanidade e a garantia da proteção e da valorização dos direitos culturais dos povos indígenas. A luta dos povos indígenas brasileiros por seus direitos territoriais, culturais e sociais é antiga e corajosa. Atualmente, diversos movimentos e organizações indígenas se mobilizam para garantir a proteção de seus territórios, a valorização de sua cultura e a promoção de políticas públicas eficientes para a garantia de seus direitos. A atuação de líderes indígenas como Ailton Krenak, Davi Kopenawa e Sônia Guajajara é fundamental para dar visibilidade às causas indígenas e promover a conscientização da sociedade. A valorização da cultura indígena e a promoção de políticas públicas eficientes para a proteção e o desenvolvimento de povos indígenas
são investimentos no próprio desenvolvimento do Brasil. A riqueza cultural, a diversidade de saberes e a conexão com a natureza dos povos indígenas são elementos essenciais para a construção de um Brasil mais justo, sustentável e próspero. Reconhecer e valorizar a cultura indígena é reconhecer e valorizar a própria história e identidade do Brasil. Encerro este texto com as palavras de Ailton Krenak, um dos mais importantes líderes indígenas brasileiros. Não somos o passado, nós somos o presente. Ailton Krenak. Aos povos indígenas brasileiros, o futuro pertence, e este futuro precisa ser construído com justiça, igualdade e respeito à diversidade cultural. É preciso escutar as vozes indígenas, valorizar seus saberes e garantir seus direitos. Afinal, a cultura indígena é um patrimônio cultural imaterial da humanidade. E a preservação e o incentivo à valorização da cultura indígena são essenciais para a construção de um Brasil mais justo, sustentável e próspero. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado do conteúdo e que ele seja útil para você e para a sua família. Não esqueça de curtir o vídeo, deixar um comentário e se inscrever para não perder nenhum lançamento. Agradecemos a sua colaboração e nos vemos no próximo vídeo.